Olá, queridos e queridas. Nós estamos numa aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica. E o tema desta série que nós estamos acompanhando todos os domingos é Vidas que Inspiram. E nós teremos esse domingo e o próximo com o seguinte título: As Matriarcas de Israel. Esse título, esse tema é muito rico, e então nós dividimos em duas aulas para que nós possamos nos aprofundar um pouco na vida dessas mulheres que nos inspiram, que nos ensinam, que faz com que o seu testemunho seja enriquecedor para as nossas vidas. Muito bem. A história das matriarcas, nós vamos falar de 4 delas: Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Essas histórias estão todas no livro de Gênesis. E atribui-se, não é, a autoria do livro de Gênesis a Moisés. Há muitos indícios de que realmente Moisés escrevia, mas a compilação final, a redação final, do jeito que a gente lê hoje o livro de Gênesis, acredita-se que foi feita no século 5 a.C., quando é o período pós-exílio e o povo estava sob o domínio persa. Mas, meus queridos, o livro de Gênesis, ele é muito abrangente. Ele conta desde a história da criação, passa pelo chamado de Abraão para ser o patriarca do povo escolhido por Deus e seus descendentes, e ele vai narrando até a morte de José. Então, é difícil saber quanto tempo se passou durante essas narrativas do livro de Gênesis. Então, cientificamente, pela ciência, são milhares de anos. Há teorias científicas que afirmam isso. Para a teologia, milhares de anos, talvez, não é? Então, é muito difícil a gente estudar, fazer esse estudo sem saber o contexto histórico, cultural de cada trecho, de cada período que este livro retrata. Então, meus queridos, ao invés, eu não vou chegar nas matriarcas do povo de Israel sem falar das matriarcas do Antigo Testamento. Então, a primeira matriarca foi Eva. Então, é muito importante também, quando a gente estuda os textos bíblicos, estudar o significado dos nomes das pessoas, porque eles nos falam muito, nos ajudam muito a entender. Eva, por exemplo, que foi a primeira matriarca do Antigo Testamento, esse nome Eva quer dizer geradora de vida, mãe de todos os seres viventes. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, nós podemos ler lá em Gênesis 1:28, está assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, está aí apresentada a primeira matriarca do Antigo Testamento, Eva, mãe de todos os seres viventes. Muito bem, mas depois tantos fatos estão narrados em Gênesis até chegar em Noé. Então, muitos historiadores dizem que a esposa de Noé, a mulher de Noé, é chamada por eles de segunda Eva. Por
quê? Porque Deus encerrou aquele período da humanidade para começar uma história nova a partir do dilúvio, ou a partir de Noé e a sua mulher. Então, por isso, muitos estudiosos chamam essa mulher, a esposa de Noé, de a segunda Eva. Na Bíblia, não aparece o nome dela, aparece a mulher de Noé, ou a esposa de Noé. Porém, num livro apócrifo, que se chama Livro dos Jubileus, no capítulo 4, versículo 33, aparece o nome Enzara para esta mulher. Então, Enzara quer dizer mãe de uma princesa. Olha que interessante. E quando Deus está falando que vai ocorrer o dilúvio, que deveria o Noé construir a arca, não é? Nós encontramos em Gênesis 9:7 o seguinte versículo: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, no que os estudiosos chamam de segunda criação divina, que ocorreu a partir da família de Noé, a partir do dilúvio, se repete, então praticamente se repete o mesmo versículo da primeira criação que nós lemos em Gênesis 1:28. Esse é outro detalhe que nós devemos prestar atenção quando fazemos a leitura e o estudo da palavra de Deus. Versículos que se repetem, trechos que se repetem. Por que se repetem? Talvez porque eles tenham realmente importância para que fique gravado no nosso coração. E, como eu já disse, o significado dos nomes, não é? Então, Eva e, abre aspas, Enzara, fecha aspas, são as duas primeiras matriarcas do Antigo Testamento. Olha que interessante. Muito bem. Então, falei das matriarcas do Antigo Testamento, vamos chegar agora nas matriarcas do povo de Israel, que nós vamos estudar nesse domingo e no domingo que vem, 4. Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Muito bem. Mas para nós estudarmos a vida delas, nós temos que conhecer um pouco da história e da cultura do povo ao qual elas pertenciam. Então, essas mulheres, elas eram da Mesopotâmia e do Antigo Egito. Então, a cultura desse povo da Mesopotâmia é, claro, muito diferente da nossa cultura de hoje. Então, às vezes, nós lemos um texto bíblico e falamos, nossa, mas como que pode essa mulher ter feito isso, ou esse homem, ou esse profeta ter falado isso? Porque justamente a cultura era muito diferente da nossa. Nós temos que entender isso. Quais eram os valores desse povo ao qual essas matriarcas pertenciam. Então, naquela época, as relações de casamento, elas podiam ser uma primogenitura cruzada. Então, era muito comum ocorrer a meia-irmã ou o meio-irmão. O que significa isso? O homem casa com uma mulher que é filha do pai dele, mas tem outra mãe. Ou o contrário, a mulher se casa com um homem que é, por exemplo, filho da mãe dela, mas tem outro pai. Então, isso é a primogenitura cruzada, era muito comum. Outro tipo de relação de casamento era a endogamia. Se você levar no pé da letra, não é? Casar-se dentro, ou seja, casar com membros da própria família. Então, se fosse assim, quais eram as vantagens? Que se mantinha a posse da terra, que pertencia àquela família, e se mantinha a unidade religiosa cultural.
E, no último caso, a exogamia. Exogamia, então, é casar-se fora, casar com um membro fora da sua família. Às vezes, isso facilitava as alianças políticas e o aumento do território. Então, só para a gente lembrar, então, esses 3 tipos de relações de casamento que nós vamos usar para estudar a história dessas matriarcas. E 2 costumes que são interessantes e que hoje não prevalecem mais. Um é o dote da noiva ou a riqueza da noiva. O que é isso? A família do noivo oferecia um pagamento à família da noiva. E a família da noiva passava essa riqueza, esse pagamento, esse dote para a noiva. Então, a noiva ficava com essas posses, com esse dote, para fazer o que ela decidisse, o que ela precisasse. Olha que interessante, isso não existe mais. E um outro costume, que às vezes a gente demora um pouco para entender, é chamado por alguns estudiosos de mulher-marido. Você já ouviu falar isso? Eu, quando estudei, achei muito interessante e às vezes difícil de entender, mas você vai entender o que é mulher-marido. Então, naquela época, a mulher estéril podia oferecer uma parte ou até mesmo todo o dote por outra mulher, que geralmente era uma escrava. Então, ela escolhia essa mulher, essa escrava, não é? E ela nomeava um homem, que geralmente era o esposo, não é? Para coabitar com essa, abre aspas, esposa ou escrava, fecha aspas. E esta mulher que tinha esse dote para fazer isso, ela possuía na época os mesmos direitos legais que qualquer marido. Então, ela era uma mulher-marido. E ela podia até pedir indenização se houvesse algum caso de adultério. Nós podemos lembrar hoje, assim, não é? Mais ou menos dos casos de barriga de aluguel. Então, quando se contrata uma mulher em determinados países, isso é legal, contratar uma mulher que vai gerar um filho para um determinado casal. Então, existe um contrato e, a partir do momento que terminou aquela gestação e a criança nasce, aquela mãe de aluguel dá a criança lá pro casal e acabou a parte dela da história. Isso é o que existe hoje. Porém, a mulher-marido era muito mais que isso, porque aquela escrava, então, gerava aquela criança, e aquela criança era do casal, não é? E aquela escrava continuava sendo escrava. Então, era um costume da época e que hoje isso não é impossível de ocorrer. Muito bem. Então, sabendo desses costumes do povo de Israel, nós podemos falar, então, do chamado de Abraão para formar um novo povo chamado povo de Israel, povo de Deus. Isso está, eu peguei só um trechinho, né? Gênesis 12, 1 a 2, depois pulo 3 e 4, versículo 5, para a aula não ficar muito longa. Vamos ler juntos? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, aí é que surge a primeira matriarca, Sarai, não é? E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para 3 expressões que estão lá no primeiro versículo do capítulo 12. Primeira, sai da tua terra.
sai da tua terra. Essa expressão é muito forte. Deus estava ordenando a Abraão e sua esposa e tudo que lhe pertencia a sair do território, daquela nacionalidade. Ele ia deixar Ur e ia para Canaã. Depois ele fala, sai da tua parentela. Ou seja, deixa a sua naturalidade para trás. Deixa a descendência de Noé. Você vai formar um novo povo com outra naturalidade, de acordo com a minha vontade. Era Deus chamando Abraão. E sai da casa de teu pai. Olha só. Então Abraão deixou Terá, que era o seu pai, e depois ele também deixou a Ló. E a partir dele e da sua esposa Sarai, então se formava o povo de Deus, o povo de Israel. Então Sarai é a primeira matriarca do povo de Israel. Era o início de um novo povo, um povo escolhido e separado por Deus, como ocorreu na chamada primeira criação com Adão e Eva e segunda criação com Noé e a sua esposa. Então, Abraão e Sara são os pais de uma nova descendência. Muito bem. E o que quer dizer esse nome Sarai, que depois Deus transformou para Sara? Quer dizer princesa, a princesa. Por quê? Porque ela seria a mãe de reis, de vários reis, como nós vemos depois na história do Antigo Testamento e principalmente na Torá, que são os 5 primeiros livros. Muito bem, vamos ler Gênesis 20, 12. Por quê? Por que nós vamos ler esse versículo? Porque o casamento de Abraão e Sara foi uma endogamia. Então, o casar-se dentro com membros da própria família. E é uma primogenitura cruzada, porque Sara era meia-irmã de Abraão. Por isso que eu quero ler Gênesis 20, 12, que foi quando Abraão falou com o rei dos filisteus, Abimeleque. Ele falou, por outro lado, ela, Sara, de fato, é também minha irmã. É filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, isso foi o que eu expliquei no início da aula, que é a primogenitura cruzada. Sara era natural de Ur, na Mesopotâmia, e, portanto, vem da tradição religiosa e cultural desta região, que nós falamos alguma coisa sobre isso. E ela era muito bela, muito bonita. E 2 vezes ela foi cobiçada, não é? Uma pelo faraó, do Egito, não é? E outra pelo rei dos filisteus, Abimeleque. Para não ficar muito longa a aula, nós vamos ler só quando ela foi cobiçada pelos egípcios, né? Então, vamos lá. Gênesis 12, de 10 a 20. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que
é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então, para nós é chocante, não é? Essa leitura, mas para os costumes da época, não era. Não era, e nós vamos ver que Sara é uma mulher que demonstra sempre, em todas as passagens, uma confiança em Deus, uma fé em Deus inabalável. Então, dentro daquela cultura, daqueles valores do povo que ela vinha, que era da Mesopotâmia. E Sara, meus amores, ela foi mulher-marido. Ela exerceu esse direito de ser mulher-marido. Ela tinha uma escrava egípcia que se chamava Agar. E como ela era estéril, Sara era estéril, chegou uma hora que ela resolveu então usar esse direito de mulher-marido e ceder Agar para coabitar com seu marido Abraão. Vamos ler esse texto para entender melhor o que aconteceu. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então vejam, meus queridos, que esse costume de mulher-marido estava muito bem enraizado na cultura deles. Por quê? Quem não entendeu o papel foi Agar. Porque Agar, quando ela ficou grávida, ela começou a se comportar como uma esposa secundária de Abraão e começou a desprezar Sara. E pelo costume, ela não deveria ter feito isso, porque era um direito de Sara tomar essa atitude. E Abraão sabia disso. Por isso que ele, e ela, veja como ela fala com confiança em Deus que ela estava certa. Ela falou: julgue o Senhor entre mim e ti. E Abraão também sabia, tanto que ele respondeu: a tua serva está nas tuas mãos. Ou seja, você tem o direito de mulher-marido. Faça o que melhor te parecer. Então, que coisa interessante. Então, Sara, ela praticou os costumes da sua cultura e demonstrou confiar em Deus. Olha que coisa interessante. E Agar? Então, Agar era uma escrava. Ela era uma mulher socialmente marginalizada, mas ela também foi atendida por Deus. Os irmãos verão o versículo que eu escolhi para encerrar essa aula. Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Vamos ler a passagem, o que aconteceu com Agar quando Sara humilhou? Então, está em Gênesis 16, de 7 a 14. Vamos ler.
Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Bered. Então, esse filho que Agar teve, que o pai era Abraão, se chamou Ismael. Ismael quer dizer Yahvé ouve. Se nós pensarmos numa análise humana, é inexplicável isso. Mas para Deus, não. A vontade de Deus é soberana. O amor de Deus é infinito. E assim, ele tratou Agar e o seu filho Ismael. Muito bem. Sara quer dizer princesa, mãe de príncipes. Disse também Deus a Abraão. Gênesis 17, 15 e 16. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Por isso, mãe de príncipes, não é? E Sara, meus amores, era importante perante Deus. Porque quando o anjo foi anunciar que ela haveria de ficar grávida e gerar um filho, que seria esse o descendente do povo de Deus, então o anjo perguntou: Sara, tua mulher, onde está? E Abraão respondeu: está aí na tenda. Vem aí um outro conceito importante daquela época. Na Bíblia se fala a tenda de Sara, a tenda de Raquel, a tenda de Lia. Na sua tenda, a mulher era autoridade. A tenda era dela. Lá, ela fazia o que achava certo. Então, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então, veja que o anjo não queria anunciar o nascimento de Isaac sem a presença de Sara, não é? E Deus fala através de Sara, por meio de Sara. Então, esse trecho, vou contar uma parte para não ficar muito longo, né? Muito longa a leitura. Quando Isaac foi desmamado, os pais fizeram uma festa.
E nessa festa, Ismael, o filho de Agar, ele ficou se divertindo, ficou chacoteando o irmãozinho, Isaque. E Sara ficou muito brava e falou para Abraão: manda essa escrava e esse menino embora, porque ele não é descendente do povo de Israel. E Abraão ficou muito triste, porque Ismael era seu filho também, não é? Mas aí, esse trecho, que Gênesis 21, 12 a 13. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, na sequência, a gente lê que Abraão preparou lá um alimento e água e mandou Agar e Ismael embora com o coração dolorido, mas ele obedeceu o que Sara havia mandado e que Deus confirmou para ele que deveria fazer isso, não é? Meus amores, quando Isaque nasceu, Sara tinha 91 anos e ela morreu com 127 anos. Temos aí as referências que os irmãos podem ler depois, não é? Isaque tinha 36 anos quando Sara morreu. Sara é a primeira matriarca do povo de Israel, tinha personalidade forte, compartilhava com Abraão as decisões familiares, mas muitas vezes Sara agiu sem consultar o marido Abraão. Vejam só que interessante essa história. Nós poderíamos falar muito mais. Se nós refizermos as nossas leituras, prestando atenção nas partes femininas, na atuação das mulheres, nós vamos ter um outro olhar sobre a palavra de Deus. É uma leitura interessante de ser feita com essa atenção especial. Muito bem, meus queridos. A próxima matriarca é Rebeca. Rebeca, como vocês sabem, se casou com Isaque, não é? Então, o nome Rebeca quer dizer aquela que une. E a história dela é muito bonita, muito inspiradora para nós, assim como foi essa de Sara, que nós tentamos contar, não é? Alguns detalhes nesse tempo dessa aula. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre Rebeca, Lia e Raquel. Nós poderíamos fazer um curso muito grande, não é? De muitos domingos, falando sobre essas mulheres que participaram ativamente da história do povo de Deus. Eu espero que os irmãos podem até fazer a leitura do Gênesis 1 até o Gênesis 23, 24, ou se quiserem fazer, se puderem, se tiverem tempo e dispostos a fazer a leitura do Gênesis todo, né, nesses dias, para, com essa visão, prestando atenção no que cada mulher falou, no que cada mulher agiu, como Deus usou as mulheres, seria interessante. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar essa aula com uma oração. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados, que passem aí uma semana abençoada e que no próximo encontro, então, nós vamos falar das outras 3 matriarcas do povo de Israel. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de pertencermos ao teu povo. Agradecemos pela obra que Jesus faz
diariamente em nossas vidas. Que o nosso coração esteja aberto, que nossa mente esteja aberta para receber a tua palavra e para gravá-la no mais íntimo do nosso ser, para não pecarmos contra ti. Abençoa-nos, Senhor, abençoa cada um de nós e cada familiar, cada membro do teu corpo, Senhor Jesus. É no teu nome santo que nós oramos. Amém.